Olá pessoal, eu sou o Vitor Lobo e este é o primeiro episódio da série GNU Emacs do Zero. Hoje a gente vai entender o que ele é, como ele se organiza e como começar a escrever texto com tranquilidade. Esse primeiro contato é o alicerce de tudo, pois acredito que a melhor maneira de aprender Emacs é escrevendo e manipulando texto. Depois de um outro momento, vamos expandir para a customização e programação. Então, um breve histórico para quem nunca ouviu falar do Emacs antes. O nome Emacs ele vem de Editor Macros, que na época era um conjunto de macros dentro do sistema Teco, que era um editor de texto do padrão do MIT nos anos 70. Ele surge originalmente em 1976 e foi reescrito em 1984, quando Richard Stallman, o seu criador, criou o projeto GNU. O que diferencia o Emacs de um editor comum é que sua arquitetura é extensível. Ele é escrito em C, mas a sua linguagem interna é chamada de Emacs Lisp, que permite modificar e estender quase todos os comportamentos do editor, desde atalhos e modo de edição até a aparência e automações. Por isso, o Emacs não é apenas um editor, ele é considerado uma plataforma, um ambiente que você pode transformar em agenda, lista de tarefas, editor de artigo de blog, artigos acadêmicos, IDE e muito mais. Ao abrir o Emacs pela primeira vez, muita gente se assusta com a tela inicial, mas ela, na verdade, é bem simples. Vamos entender cada parte. A área central, onde o texto aparece, se chama buffer. Pense nele como espaço temporário, um espaço na memória, para a gente interagir e escrever texto. O Emacs sempre inicia com alguns buffers padrões. Por exemplo, se eu clicar aqui embaixo, vai aparecer Scratch. Scratch, na verdade, é um espaço vazio que você pode digitar. Aqui é ideal para rascunho, né? Então, você tem uma ideia aqui que você está elaborando, então esse é o espaço adequado. É um espaço que não é salvo. Ele é literalmente um espaço reservado aqui na memória para você rascunhar. Se você clicar novamente, vai aparecer Messages. Esse Message é onde o Emacs registra as notificações internas, que é útil aqui para a depuração. Abaixo do buffer temos o que é chamado de Mode Line, que mostra as informações como o nome de arquivo, se o arquivo está ativo, etc. E logo abaixo do Mode Line, a gente tem uma linha chamada de Mini Buffer, que é a linha de comunicação do Emacs com você. É aqui que ele faz perguntas, recebe comandos e mostra resultados. Esses três elementos, Buffer, Mode Line e Mini Buffer, são o coração da interface do Emacs. Já os botões e ícones e menus acima são detalhes que, do meu ponto de vista, servem como dica inicial, mas que são totalmente descartáveis. Os menus acima eles são descartáveis justamente porque tudo no Emacs pode ser controlado pelo teclado. E nesse processo de aprendizagem é importante que você conheça as principais teclas de controle. Por exemplo, aqui nesse buffer de tutorial, a gente vê C traço qualquer coisa. Esse C significa control. A mesma coisa esse M, que significa meta, significa geralmente a tecla Alt. Porém, em alguns sistemas operacionais, possivelmente macOS ou FreeBSD, o meta pode significar a tecla ESC. Nesse caso, se for ESC, recomendo que você configure para Alt, para facilitar aqui o processo de aprendizagem. Por exemplo, se você vê C-X significa Ctrl X, a mesma coisa M-X significa Alt X. E esses prefixos aqui do Emacs, eles são super importantes, porque são prefixos que a gente vai usar o tempo inteiro. Por exemplo, CX serve para comandos principais, como abrir, salvar, fechar arquivo, etc. Já Alt X, ele serve para você invocar funções internas do Emacs. Quando você pressiona Ctrl C é reservado para modos específicos do Emacs. Por exemplo, se você estiver programando em Python, significa que você está no modo Python. Se você estiver editando texto, que aqui no Emacs é conhecido como org mode, você vai estar no modo org. Se você estiver programando em Java, a mesma coisa, você vai estar no modo Java. Então o Ctrl C ele vai ser específico para o modo que você estiver atuando. Bom, agora que sabemos o básico das teclas de controle do Emacs, vamos criar o nosso primeiro arquivo. Pressione então Ctrl X e Ctrl F. Perceba que no midi buffer aparece o input, e nesse input digite início.org e pressione Enter. O Emacs cria então um novo buffer chamado início.org. Eu posso dizer que o org mode é um dos maiores motivos para muita gente amar o Emacs. Então imagine uma única maneira de você escrever, seja um artigo de blog ou um artigo acadêmico, e que você, dessa única maneira de escrita, consiga exportar para as mais diversas plataformas e nos mais diversos formatos, seja PDF, seja LaTeX, seja HTML, etc.
Algumas pessoas até brincam que o Emacs, nesse modo, ele é o Microsoft Word Killer. Que basta você dominar o Org Mode que você se vira com todo o resto em termos de produção textual. Dito isso, vamos começar escrevendo os metadados do nosso arquivo Org Mode. Então, vamos começar pelo título, né? Então, é Jogo da Velha mais title, como aprender GNU Emacs. Em seguida, o autor, no caso sou eu, então o Jogo da Velha mais autor, Vitor Lobo Ramos. E a gente vai acrescentar também aqui a data, né? Então seria Jogo da Velha mais date, a data corrente. Esses metadados, eles são usados geralmente para identificar o tipo de documento quando a gente vai exportar para outro formato. Isso aí eu vou explicar em outros vídeos com mais detalhes. Agora a gente vai adicionar uma introdução. Isso aqui é um exemplo bem genérico, só para a gente compreender aqui, ter um overview de como a gente manipula, edita texto, etc. Vamos lá, um asterisco, espaço, introdução. Por exemplo, o melhor jeito de aprender GNU Emacs é escrevendo dentro dele. Ponto. Não tenho medo de testar e errar. O Emacs é feito para explorar. E logo abaixo a gente pode criar, por exemplo, aqui um subtítulo. Seria colocar 2 asteriscos, espaço, o que é aprender Emacs. Aí, novamente, um texto. Aprender Emacs é mais do que decorar atalhos. É entender o fluxo, as ideias e o poder de um editor que você pode moldar como quiser. E aí a gente pode acrescentar aqui mais um subtítulo, novamente aqui na estrutura. 2 asteriscos, espaço, prática e curiosidade. Use cada sessão de escrita como laboratório. Teste comandos, salve versões, brinque com o texto. O aprendizado aqui é ativo, não passivo. Agora temos uma estrutura, né, de título, sessões e conteúdo. Perfeito para praticar movimentação e edição. Vamos salvar o arquivo. Então pressione Ctrl X e em seguida Ctrl e S de save. E perceba que aqui no mini buffer aparecerá route.início.org. Isso confirma que seu artigo foi salvo com sucesso. Agora vamos fazer a brincadeira, né? Que é tipo, você tem uma estrutura básica de texto e a gente vai aprender aqui a se movimentar nesse texto. Uma forma de você se sentir um pouco mais à vontade dentro do Emacs. Por exemplo, se você pressionar Ctrl e F, você vai para frente, uma letra. Já se você pressionar Ctrl e B, você volta uma letra. Se você quiser, ao invés de uma letra, avançar e voltar uma palavra, você pode usar o Alt F para avançar a palavra e também o Alt B para voltar uma palavra. Se você quiser ir até o início de cada linha, você pode pressionar Ctrl e A. Se você quiser ao fim de cada linha, ou fim de cada parágrafo, você pode pressionar Ctrl e E. Outra coisa interessante é se você ir para o início do arquivo ou para o fim do arquivo, vamos considerar aqui que o texto está enorme, né? Você pode pressionar Alt e sinal de maior e menor. Né? Se você quiser selecionar uma parte do texto, você pode pressionar Ctrl espaço, aí você usa as setas para cima e para baixo. E agora a gente pode, por exemplo, se eu quiser copiar essa parte selecionada, basta pressionar Alt W. Se eu quiser recortar, eu posso usar o Ctrl W. Se eu quiser colar, eu posso usar o Ctrl e Y. Desfazer, né? Se quiser usar o undo, eu posso usar o Ctrl e barra ou Ctrl X e U, de undo. Quer buscar o texto ou uma palavra, você pode usar Ctrl e S, que ele vai buscar para baixo, né? Para frente. Então você pressiona Ctrl e S e perceba que aqui no mini buffer ele vai aparecer um input para você digitar a palavra que você quer buscar. Para buscar para trás, você pode usar Ctrl e R, substituir uma palavra, você pode usar Alt X, e aí você digita replace-string e aperta Enter, ele vai aparecer um input para você substituir o texto antigo pelo novo. Uma outra maneira também de você, por exemplo, reorganizar seu texto. Digamos que você escreveu um parágrafo abaixo do parágrafo esperado. Você está aqui organizando seu texto. Ao invés de você selecionar esse texto, recortar e colar em outro lugar, você pode simplesmente selecionar ele, seria Ctrl espaço, o texto que você quer selecionar, e aí você pressiona Alt e a seta para cima ou para baixo, ele movimenta para cima ou para baixo. Isso é bem útil, bem prático, na verdade. Se você quiser, por exemplo, dividir a tela horizontalmente, né, de 2 buffers, você pode pressionar Ctrl X e número 2. Se quiser dividir verticalmente, você pode pressionar
Ctrl X e o número 3, transitar entre uma tela e outra, você pode simplesmente clicar com o cursor do mouse ou, se preferir, pressione Ctrl X e O, aí ele vai alternar entre as janelas. Se você quiser voltar para uma janela, você pressiona Ctrl X e o número 1. Uma outra coisa interessante são as teclas atalho para ajuda. Então você pode pressionar Ctrl H de Help, né? Então Ctrl H e T, ele vai abrir um tutorial. Você pode pressionar Ctrl H e K para saber o que aquela determinada tecla faz, caso você tenha ficado em dúvida. Você pode também pressionar Ctrl H e F para ler sobre uma determinada função, ou digitar Help Quick. Então essa é uma outra maneira bastante prática para você pedir ajuda. Vamos agora exportar esse arquivo aqui. Inicialmente vou exportar para HTML para ficar mais simples, né? Então pressione Ctrl C e Ctrl I e observe o menu que aparece. Então escolha aqui, por exemplo, pressionar H e depois o O. Então ele vai exportar para HTML e abrir o navegador. E observe como ele foi formatado. Aqui a gente tem a estrutura de título e subtítulo. Automaticamente ele já fez o sumário para a gente. Isso aqui é perfeito para você que deseja escrever um livro e facilita bastante coisa, agiliza bastante coisa para a gente. E por hoje é só, pessoal. Hoje você conheceu um pouco mais do Emacs, entendeu o que são buffers, o que é o Warhol Mode, praticou os comandos fundamentais para navegar e editar texto. O Emacs é assim um universo, né? E a porta de entrada é escrever dentro dele. No próximo episódio vamos conhecer um pouco mais de customização para você deixar o Emacs um pouco com sua cara, beleza? Até a próxima, pessoal.